hoje, tá? Você sempre desliga antes, né? Vamos esperar que você não desligue hoje. Não vou desligar, vou ficar na linha. Então tá. Pronto, já mandei a mensagem de entrada. Agora vamos esperar o pessoal chegar, os nossos amigos chegarem. Nesse meio de feriado. Olha lá, Ana Paula é a primeira. Muito bem, Ana Paula. Seja bem-vinda, Dona Vera. Muito boa noite. Edna Horta, Joaquim Quezada. Muito bem, Cida Ormonde. Não, Ormonde, perdão. Elka. Verinha, muito bem. Reginaldo, Claudiomir Laza. Marta Bolsas, Maria Bolsas. Verinha, você não vale assim você ficar sumindo, hein, Verinha? Você não vale sumir, hein, Vera? Você está sumindo. Eu fui colocar o chat e aí apagou tudo. Aí eu falei, então fica sem chat mesmo, vai ficar sem chat. Não, pode pôr, não tem problema. Não, eu clico nele, ele some, deixa quieto, deixa assim. Você vai falando aí. Opa, temos bastante gente chegando hoje, olha que maravilha. Muito bem, muito bem, muito bem. Ótimo. Então tá. Elka, boa noite. Verinha, Reinaldo, Claudiomir Laza, Marta. Muito bem. A Marta chegou antes da Cida hoje, hein? Olha lá, que legal. Filha chegou antes da mãe hoje. Lúcia Boba, boa noite. Olha lá. Cida, você perdeu para Marta hoje, Cida. Sandra, boa noite. Maria Tereza, boa noite. Silvana Luiz, muito boa noite. Ronaldo Pereira, boa noite. Fernanda, boa noite. Pedro, boa noite. Eu sei que o Pedro está lá também junto com a Fernanda. Muito bem. Hoje estamos na casa do meu filho aqui em Santana. Então estamos num cenário diferente. Não estou em casa hoje, mas estamos aqui firmes e fortes. Meio do feriado, mas estamos aqui cumprindo com aquilo que nos comprometemos. Ronaldo Pereira, boa noite. Denise Borges, boa noite. Daiane Melo, boa noite. Francisco Luiz, Dona Alda, Cláudia Carreira, Denise Borges de novo. Muito bem, Daniel Pereira, seja bem-vinda. Foi mais rápida, Marta, parabéns. Regina Freire, diretamente do Recife. Seja bem-vinda, Regina. Fernanda Alves, Cleusa Almeida, Aparecida de novo. Vibrações para Eva Maria Pereira. Será feita. Fique tranquila. Sim. Verinha Rig, Reinaldo, muito bem. Junto com uma equipe grande, Reinaldo, hoje, hein? Olha lá. Então tá ótimo. Bom, pessoal, vamos lá. Já demos um tempinho, já estamos começando o nosso Evangelho e Orações de hoje. E espero que todos tenham passado um ótimo sábado, um ótimo domingo. E amanhã ainda temos mais um dia de feriado para nos tranquilizarmos. O tema da nossa conversa de hoje é palavras aos espíritas. E com relação a isso, temos bastante coisa para falar. O tema é gostoso. Mário Mateus, boa noite, seja bem-vindo. E nós vamos, então, começar com a prece Despertar Forças Adormecidas. Para nós espíritas, que temos a nossa mediunidade, a nossa ferramenta de trabalho, ferramenta maravilhosa, como a gente costuma dizer, que é uma ferramenta que foi emprestada pelo nosso Mestre Jesus e que nós possamos utilizar essas ferramentas e utilizar todas as nossas forças adormecidas para nos modificarmos, para crescermos,
para começarmos a nos desenvolver. Boa noite, Lucimar. Seja bem-vinda. Manda um abraço ao Marcos, Lucimar, Fabiana Sacomani, muito boa noite. Então vamos lá. Despertar as forças adormecidas é a nossa prece de hoje. Ó Mestre Jesus, venha à tua presença para acordar as forças que tenham adormecidas dentro de mim. Tu és o alimento dessas forças, Mestre Jesus. Sem a compreensão de que possuo poder para despertar e robustecer essas forças, eu não posso ter êxito na vida, nem ser uma pessoa verdadeiramente alegre e confiante. Quantas vezes, Pai, tenho desacreditado da minha própria competência? Quantas e quantas vezes tenho deixado de obter sucesso por não crer na minha própria capacidade? Ligo-me, pois, a Ti neste momento e creio estar recebendo as virtudes que Tu tens em grau infinito. Transfiro para mim a vontade de vencer, a confiança, a paz. Entendo agora que sou feito da Tua essência e sou verdadeiramente capaz. Posso vencer em todas as circunstâncias. Tenho força de vontade resistente. Nada me falta. Abençoa-me, Mestre Jesus. Obrigado pela Tua força, pelas Tuas bênçãos, pelo Teu manto sagrado que me cercam, que me envolvem e que me proporcionam uma resistência e uma qualidade de vida que me permite seguir em frente na Tua jornada, para podermos crescer cada dia mais e sermos dignos de adentrar na Tua seara bendita de amor e de trabalho. Proteja-nos, Mestre Jesus, olha por nós, permita aos Teus mensageiros celestiais estarem conosco, permita que possamos ser envolvidos no Teu amor, no Teu carinho, na Tua caridade, nas Tuas lições, para podermos seguir em frente nessa jornada. Proteja-nos, orienta-nos, Mestre Jesus, agora e sempre, que assim seja. Queridos amigos, então, vamos começar com a nossa conversa de hoje, que nada mais, nada menos é do que falarmos sobre a lei do progresso de acordo com o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a nossa lição de hoje, o nosso estudo de hoje, começa com a Lei do Progresso, pergunta 798 do livro dos Espíritos. O Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá no caminho que sustentar grandes lutas, mas contra o interesse do que contra a convicção. Portanto, não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar insulados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. As ideias, só com o tempo, se transformarão. Nunca de súbito, de geração em geração, elas enfraquecem e acabam por desaparecer paulatinamente com os que professam, os quais vêm a ser substituído por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como sucede com as ideias políticas. Vede o paganismo.
Não há hoje mais quem professe as ideias religiosas dos tempos pagãos. Todavia, muitos séculos após o advento do cristianismo, delas ainda restavam vestígios que somente a completa renovação das raças conseguiu apagar. Assim será com o espiritismo. Ele progride muito, mas durante 2 ou 3 gerações ainda haverá um fermento de incredulidade que unicamente o tempo aniquilará sua marcha. Porém, será mais célere que a do cristianismo, porque o próprio cristianismo é quem lhe abre caminho e serve de apoio. O cristianismo vinha de destruir. O espiritismo só tem que edificar. Gente, a gente lê desse texto, que continua para quem tiver interesse, eu não vou ler aqui porque vai ficar muito cansativo, na pergunta 799, né? De que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso, e na questão 800, que não será de temer que o espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais, a gente começa a ver. Se a gente começar a analisar a doutrina, o cristianismo, né? Começou com Moisés há 3.000 anos antes de Cristo, né? Onde existia lá atrás um não monoteísmo, onde a gente acredita num único Deus, mas um politeísmo, onde se acreditava em vários deuses, né? E com os 10 mandamentos de Moisés, o que aconteceu? Houve uma transformação naquela população, principalmente nos judeus da Palestina e todos aqueles que ali conviviam. E tudo foi se transformando e os povos começaram, então, a pensar e acreditar e entender que existia um único Deus e que a esse Deus deveríamos ter a nossa oração, os nossos pedidos, as nossas reverências ao único Deus. E a partir daí, então, veio a história. 3.000 anos são passados até que veio o Cristo. O Cristo veio, trouxe o cristianismo. Com o cristianismo que nos ensinou a caridade, a oração, deixamos de ter, então, a lei de olho por olho, dente por dente. Passamos a ter a lei, então, de perdoar aos nossos inimigos. Passamos a ter a lei, então, de que nós devemos fazer ao nosso próximo aquilo que nós queremos que seja feito para nós, né? E, continuando, então, dentro desta tônica, nós começamos a ver que o Cristo, nos 33 anos em que ele teve de vida na nossa terra, ele teve a oportunidade de mostrar e de ser o homem mais perfeito que passou sobre a nossa terra. E, com isso, servir de exemplo para todos nós cristãos, né? E especialmente para nós espíritas. O Jesus, quando veio à Terra, nos prometeu o Consolador prometido, que veio a ser o Espiritismo, que veio a ser codificado pelo nosso querido Allan Kardec e trazer, através do seu Pentateuco, ou 5 livros da codificação kardeciana, a orientação e o esclarecimento para que nós pudéssemos começar a nos modificarmos. O Cristo é o nosso objetivo maior como cristãos, como espíritas, né? E o Cristo que veio a trazer para todos nós um mundo de orientações, embora apenas em 33 anos em que ele viveu na Terra, ele veio trazer para todos nós o exemplo de amor, o exemplo de caridade, o exemplo de tratamento harmônico e mostrar como é que cada um de nós tem que prosseguir para que nós possamos manter, então, este evangelho para cima. Então, como eu sempre digo, cada um de nós tem como objetivo atingir a perfeição que foi Cristo sobre a terra. Até lá, então, nós teremos os nossos karmas, nós teremos as nossas dificuldades,
nós teremos os nossos sofrimentos e reencarnaremos em reencarnações sucessivas para que a gente possa, então, através destas reencarnações, através de estarmos aqui na Terra, evoluirmos a cada dia mais para atingirmos esta perfeição. Espíritos hoje mais evoluídos que já passaram pela Terra, como Bezerra de Menezes, como Eurípides Barçanufo, já estão, como a gente poderia dizer, na escala crística, né? O próprio Bezerra de Menezes, no plano espiritual, teve a oportunidade, foi chamado por Nossa Senhora, pela nossa querida Maria de Nazaré, para dizer que ele poderia, em função do trabalho que ele exerceu na Terra e que ele exercia no mundo espiritual, que ele estava pronto para seguir para qualquer outro planeta e qualquer outro local que ele quisesse. No entanto, ele abriu mão desta possibilidade, ele abriu mão desta honraria e disse que continuava querendo trabalhar junto à crosta da Terra para ajudar a todos nós que aqui estamos. Então, os espíritos, mesmo evoluídos, os espíritos que estão crescendo, sempre querem e continuam trabalhando na Terra por amor à Terra. O próprio Eurípides Barçanufo, que teve uma reencarnação última, difícil, trabalhando, se esforçando, que está também junto da escala crística. Ele teve a oportunidade, após criar o Hospital Esperança, e hoje o Hospital Esperança, coordenado pelo Dr. Inácio Ferreira, que com ele trabalhou na Terra, e Maria Modesto Cravo, que também trabalharam no hospital de doentes mentais em Uberaba, estão no mundo espiritual, no Hospital Esperança, trabalhando e ajudando e buscando resgatar irmãos que estão na Terra. Principalmente o Hospital Esperança é voltado a resgatar irmãos espíritas que não conseguiram concluir a sua tarefa na Terra e que desencarnam e que estão no mundo espiritual com muito amor e com muito carinho, buscando resgatar, buscando se reencontrar para retornarem à Terra, né? No livro Lírios de Esperança, narrado pelo espírito de Hermance Dufour e registrado psicografado por Vanderlei Oliveira, né? Ele descreve muito bem dois personagens, né? Helena e Marcondes, dois dirigentes espíritas que viveram na Terra e que viveram, cada um deles, nos seus centros espíritas, coordenando e trabalhando, impondo muitas vezes a sua vontade, muitas vezes impondo as suas exigências, né? As suas disciplinas, muitas vezes mais autoritárias do que o necessário, e quando desencarnaram, foram surpreendidos no mundo espiritual pela possibilidade de se reencontrarem com as suas consciências, né? E nas conversas com o Dr. Inácio e com a Maria Modesto Cravo, poderem rever aquelas condições em que viram, né? A Helena, por sua vez, a Selena, perdão, por sua vez, vivia num centro, trabalhava num centro, era dirigente de um centro espírita, e nesse centro espírita, ela nunca permitia que os médiuns trabalhassem na psicofonia e nem na doutrinação, nem nas reuniões de doutrinação, de desobsessão, porque ela achava que todos tinham que ficar estudando até que tivessem no auge dos seus conhecimentos. Ora, se a gente vai querer ficar estudando por muito tempo, até que a gente esteja no auge do nosso conhecimento, corremos o risco de nunca estarmos prontos para podermos trabalhar. No entanto, as nossas ferramentas, aquilo que Jesus nos
emprestou, porque não tenho vocês a menor dúvida que as nossas mediunidades, sejam elas quais foram, os nossos dons mediúnicos, foram ferramentas emprestadas pelo Mestre Jesus nesta encarnação, para que a gente possa resgatar mais rapidamente os nossos débitos do passado. E a gente tem que entender que esses débitos do passado, eles vão ser resgatados de qualquer maneira, né? É uma questão apenas de a gente estar preparado para isso. Porque não importa se na encarnação passada a gente prejudicou alguém, a gente matou alguém, a gente tirou a vida de alguém, tirou a família de alguém, tiramos os bens de alguém. Mesmo que a gente não reencontre com esses alguém na vida presente ou em encarnações futuras, pela lei de ação e reação, nós vamos resgatar essas mesmas dificuldades que passamos na encarnação passada. Ou seja, se prejudicamos alguém, que tiramos-lhe o emprego, tiramos-lhes a família, prejudicamos de alguma forma, na encarnação presente, se não for na presente, será na próxima, nós receberemos, pela lei de ação e reação, os mesmos problemas e as mesmas dificuldades que causamos a outros. Não tenho a menor dúvida. Então, as nossas dificuldades que hoje corremos, as nossas dificuldades que hoje temos que sofrer, são justas e são devidas. Nenhuma das nossas dificuldades hoje, nenhum dos nossos karmas corridos hoje, são indevidos, né? Como disse o nosso Emmanuel, né? Nenhuma dívida, nenhuma cobrança, nenhum sofrimento será cobrado e será dado 1 milímetro a mais do que aquilo que nós merecemos. Ora, nós, como médiuns trabalhadores, independente do nosso trabalho, nós devemos pagar a nossa dívida do nosso karma. Essa dívida do nosso karma será pago regiamente pela lei de ação e reação. Não vai ser o nosso guia espiritual, o nosso mentor, a nossa família que pagará por essa dívida. Essa dívida será paga por nós. Quanto mais a gente trabalhar, quanto mais a gente se esforçar, quanto mais a gente se dedicar para ajudar o próximo, na caridade, no trabalho amigo, menor vai ser a intensidade do nosso pagamento. Menor vai ser a intensidade da nossa dívida. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. É importante, por isso que ele diz aqui, na palavra aos espíritas, vamos exercitar a nossa mediunidade. Vamos exercitar e vamos trabalhar as ferramentas que Deus nos deu, para que nós possamos reduzir a intensidade do nosso karma, do nosso trabalho, para que a gente possa, então, passar por essa encarnação, cumprir aquilo que foi nos destinado e desencarnarmos numa condição melhor do que aqui chegamos. A gente estava falando, então, também do livro Lírios da Esperança, da irmã Cidufo, que nós estamos falando da Selena, que foi uma médium que viveu em São Paulo e que teve essa dificuldade no seu centro. Quando ela desencarnou, então, o pessoal do centro começou, então, a reformular o centro. Quando ela teve oportunidade de visitar o centro, ela verificou que as pessoas ali, com a saída dela, puderam reformular toda aquela disciplina rígida que ela impunha e colocar, então, a possibilidade de começarem uma sessão
de desobsessão, utilizarem as suas mediunidades e trabalharem. Do mesmo modo, neste mesmo livro, eles identificam o nosso irmão Marcondes, um dirigente espírita de Goiás. E, como dirigente espírita de Goiás, usava também de muito disciplina exagerada com relação aos médios com quem ele trabalhava, né? Dificultava o aprendizado, dificultava a introdução de novos médios na casa e, por vezes, acabava se indispondo com os médios que queriam trabalhar na casa que ele dirigia. E acabou, quando desencarnou, então, tendo sido acusado pela sua própria consciência e pelo seu próprio livro, porque a gente sabe que a cada dia que passamos, escrevemos uma página do nosso próprio livro, o livro que vamos levar para o nosso desencarne, para o mundo espiritual. Então, o nosso irmão Marcondes, quando chegou no mundo espiritual, foi acusado pela sua própria consciência e pelos relatórios que se tinha no Hospital Esperança de excessiva rigidez e pouca oportunidade aos médios que se lhe apresentavam ao trabalho. Com tudo isso, a gente pôde verificar, então, que nós a disciplina, sim, mas temos que dar oportunidade àqueles que querem trabalhar, àqueles que querem exercitar a sua mediunidade para poderem cada vez mais seguirem o seu caminho rumo à Seara Bendita. Todos têm que ter oportunidade. Disciplina é necessário, estudo é necessário para que possamos todos trabalhar na orientação na casa, mas nós temos que trabalhar de uma maneira clara, de uma maneira educacional, para podermos seguir a casa em frente. A gente pode ver, então, na nossa mensagem, né? Pessoal, está falhando um pouquinho, vocês estão falando, mas não vou ter muito jeito. Podemos tentar recomeçar se continuar falhando, mas eu não estou em casa, então a coisa não está muito fácil. Se continuar falhando, eu vou tentar fazer pelo celular, mas a gente vai ter que dar uma paradinha para começar de novo, tá bom? Eu vou tentar seguir assim. Se continuar falhando, vocês me avisem, por favor. Eu estou de olho no chat ali para verificar. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Muito bem. Então, conforme a gente pôde ver, o Espiritismo está revivendo o cristianismo, né? Ou seja, está mostrando que nós vamos crescer, que nós vamos melhorar a cada dia mais, vamos buscar nós vamos buscar a nossa reforma íntima, a nossa melhoria. O pessoal que está falando que está normal. Então, sugiro o pessoal que está falhando, tenta sair da live e volta de novo, ver se melhora. Às vezes, pode ser que esteja algum problema aí regional na casa de vocês, né? Eu estou falando com uma internet que está com um sinal bom, uma internet firme. Mas, tudo bem. Vamos tentar, então. Sugiro aos queridos companheiros que estão com problema que saiam do Face e tentem se reconectar de novo. Obrigado. Bom, então a gente vai continuando assim e a gente vê como é que foi no cristianismo, no seu começo do cristianismo, né? Nos primeiros 1000 anos, tivemos algumas dificuldades. Muitos dos apóstolos do Mestre Jesus que não o reconheceram, vieram a reconhecê-lo, vieram a divulgar toda
a doutrina cristã, a doutrina de Jesus, para que o mundo pudesse, então, conhecer. Hoje, no mundo, se a gente for avaliar, né, nós temos 33% a 34% do mundo são cristãos, ou seja, aqueles entre... Aí entramos católicos, espíritas, evangélicos, todos aqueles que acreditam em Cristo, né? Nós temos de 34% a 35% da população de cristãos, né? Temos uma boa parte de muçulmanos, alguns budistas e alguns de algumas outras religiões. E alguns ateus, obviamente. Então, o cristianismo foi desenvolvido ao longo desses últimos 2000 anos, né? E nós tivemos algumas fases em que muitos começaram a se preocupar mais com a parte material, né? Vocês veem que, por exemplo, dos anos 1100 até 1900, mais ou menos, né? Ou seja, praticamente 9 séculos, né? Muitas pessoas, muitos poderosos, né? Pagavam pela indulgência, né? O que era isso? Eles faziam um monte de coisa errada, um monte de bandalheira, mas eles pagavam para a igreja, para os padres, para os bispos, principalmente para os bispos que dominavam as regiões, que estavam junto dos reis da época, né? E eles pagavam essa indulgência, ou seja, pagavam valores em dinheiros para a igreja, para que a igreja se sustentasse, mas para que eles comprassem o seu lugarzinho no céu. Imagina se lá em cima funciona desse jeito. Imagina se no mundo espiritual, Deus ou Jesus vai aceitar o nosso dinheiro, que no plano espiritual não tem valor algum, como moeda de troca para que cada um deles conseguisse o seu lugar no plano espiritual, né? Mas era assim mesmo que funcionava, né? Reis, duques, duquesas e outras marqueses, eles davam dinheiro para a igreja em troca, achando que com isso estavam comprando o seu lugar no mundo espiritual, né? Pobres, poderosos, né? Que achavam que isso era uma verdade, ou seja, eles não puderam entender o imperativo, as diretrizes do Evangelho, as diretrizes do nosso Mestre Jesus, coisa que nós, espíritas, já estamos buscando entender e buscando aprender nos tempos de hoje, pondo em prática aquilo que o Evangelho, aquilo que o Mestre nos ensinou, né? Fora da caridade não há salvação. Fora da oportunidade do trabalho, do bem ao próximo, não há salvação. Nós estamos aqui para desenvolvermos, para progredirmos, para nos melhorarmos, né? Como a gente falou há 2 lives, 2 domingos atrás, né? Nós temos que começar a trabalhar na era do espírito. Temos que deixar a era material de lado, para trás, né? A intolerância, o fratricídio, as conquistas, o materialismo tem que ser deixado de lado. Nós temos que nos preocupar com a restauração da paz, com o amor ao próximo, com a caridade, com o trabalho de conjunto, de sociedade, para que todos nós possamos trabalhar, possamos progredir, possamos crescer na seara do Mestre Jesus. Então, é importante que cada um faça a sua parte. Nós estamos fazendo um trabalho de formiguinha, e é o nosso exemplo que vai servir aqueles que nos cercam. A gente cansa de falar, não é? Que o nosso exemplo, a nossa atitude perante os nossos filhos vai educá-los mais do que a gente ficar chamando atenção, ficar dando bronca, ficar reclamando com eles, né? De nada adianta a gente falar, faça isso, faça aquilo, se na hora que a gente vai fazer,
que na hora da nossa atitude, a gente vai e faz errado, que a gente faz e faz diferente. Então, dentro daquilo que a gente aprendeu com a doutrina espírita, daquilo que a gente aprendeu com o Mestre Jesus, aprendeu com os exemplos do Evangelho, nós temos que colocar em prática. É o nosso exemplo que vai fazer com que os outros nos observem e falem, puxa, aquele cara é espírita, e ele olha a atitude que ele tomou, olha a atitude que ele faz, né? Seria profundamente lamentável se nós, sendo espíritas, né, não tivéssemos atitude para ajudar o nosso próximo, para olhar pelo nosso próximo, tomar atitudes de negligência com relação àqueles que nos cercam. Seria péssimo. Então, nós temos que começar nas pequenas atitudes a formar um conjunto de ordens, um conjunto de atitudes, um conjunto de atividades que mostrem às pessoas que estão ao nosso lado o quanto é importante o trabalho que a gente pode fazer. Então, aqui na nossa lição, a gente fala com muita clareza, né? Ele fala assim para nós, né? Mantendo o cérebro e o coração em sincronia de movimentos, mas não vos esqueçais de que o Divino Mestre superou a aridez do raciocínio com a água viva do sentimento, a fim de que o mundo moral do homem não se transforme em pavoroso deserto. Né? Significa que o Mestre Jesus, buscou mostrar tudo aquilo que ele precisava mostrar, trazer o sentimento para dentro de cada um de nós, e mostrar o exemplo daquilo que ele pôde fazer. Né? Ele morreu na cruz porque ele podia reagir? Podia. Ele podia destruir tudo aquilo? Podia. Mas que exemplo ele daria se ele fosse reagir, fosse lutar contra todos aqueles e fosse destruir todos aqueles que o estavam perseguindo e que o estavam crucificando, né? Então, aprendamos com Cristo a mansidão vigilante. Herdemos do Cristo a esperança operosa. Imitemos o Cristo na caridade ininterrupta. Tenhamos do Cristo o exemplo resoluto. Saibamos preservar e defender a pureza e a simplicidade dos nossos princípios. Né? A codificação kardeciana nos mostrou o que nós podemos fazer, o que nós devemos fazer. Né? Não basta fé para vencer, é preciso fidelidade de compromissos assumidos se nos instale por chama inextinguível da própria alma. Então, não adianta a gente só dizer, eu tenho fé, eu vou no centro toda semana, eu rezo para Jesus todo dia. Se na hora de exemplificar, na hora de exercer, eu faço tudo errado. Eu não sigo o exemplo que o Mestre nos deu. Eu não sigo aquilo que eu aprendi, aquilo que eu posso mostrar a todos. Então, nós não temos que entrar em conflitos estéreis, né? Conflitos que a gente percebe que só vai discutir, como conflitos políticos, por exemplo. Adianta a gente discutir? Cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu ideal, e nós temos que respeitar a opinião dos outros. Cada um tem o seu livre-arbítrio. Não adianta a gente entrar num conflito de discussão política que não vai levar a nada. Mesma coisa, um conflito se a gente vai falar de futebol, que é mais estéril ainda. Adianta discutir? Se um gosta de um time, outro gosta de outro, adianta a gente querer entrar no meio? Não adianta, perda de tempo, desgaste emocional, né? Não adianta a gente brigar para a gente ter o mundo em tesouros nas mãos. Não é isso que vai nos dar ao progresso espiritual. O que vai nos dar o progresso espiritual é
o nosso trabalho, desligamento do apego aos bens materiais. Não é jogar todos os nossos bens fora, não. É nos desapegarmos dos nossos bens, né? Do nosso carro, do nosso computador, do nosso celular, da nossa casa, para que quando a gente desencarnar, a gente não fique ancorado nesses bens materiais, né? Não vamos ficar na perturbação fantasiada em grandeza intelectual, nem na bajulação de convivência do mundo. Não adianta a gente... nós temos que ter a nossa opinião, mas também não adianta ficar brigando com todo mundo e querendo impor a nossa opinião. Não vai resolver absolutamente nada. A pessoa tem uma opinião diferente da nossa, respeitemos aquela opinião, podemos seguir com a nossa e vamos seguir no nosso caminho. Não adianta ficar discutindo, brigando com cada um de nós. Então vamos ver aqui. O Espiritismo, desdobrando o cristianismo, é claro como o sol. Não nos percamos em labirintos desnecessários, porquanto ao espírita não se permite a expectação de miopia mental. A gente não pode desviar o objetivo, a gente sabe qual é o nosso objetivo, a gente sabe para onde a gente vai seguir, e a gente sabe como temos que seguir. Cada um conhece a sua vida, cada um conhece os seus defeitos, cada um conhece a sua condição. Então, nós vamos seguir buscando o Evangelho. Sigamos, pois, à frente, destemidos e otimistas, seguros no dever e leais à própria consciência, na certeza de que o nosso Mestre Jesus está empenhado em nossas direções, em nossas mãos, em nosso amor. Então, vamos seguir em frente, amigos, seguindo com o Mestre Jesus. Nunca nos esqueçamos que nós temos o Mestre como objetivo. Temos que tentar seguir na direção dele para atingirmos a perfeição que foi Cristo sobre a terra. E cada um de nós vai seguir o seu exemplo e vai seguir o seu caminho. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma excelente semana e que nós possamos nos ver na terça-feira no canal Clóvis Badaró para ouvirmos o estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade e na quarta-feira com o nosso querido Luiz Armando com a palestra da semana que vem. Tá bom? Vamos ouvir agora a nossa querida amiga Vera, que vai fazer para nós as vibrações da noite. Vera, a palavra... Boa noite a todos. Agora, depois de tanto ensinamento, nós vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer por essa oportunidade que estamos tendo, todos unidos num só pensamento, aprendendo as lições que Jesus nos ensinou. Que possamos agora, com o coração cheio de gratidão, vibrarmos todo o amor que nós pudermos, que tiver em nosso coração. Primeiro para o planeta Terra, esse planeta lindo que nos acolheu, que possa existir a paz entre os povos, a paz entre as religiões, que os governantes de todos os países possam se unir num abraço fraterno, onde os mais fortes possam ajudar os mais fracos, sem cobrança, sem sentimento de poder, com humildade, com amor. Vamos vibrar também pelo nosso país, para que nossa mãe possa, no dia de amanhã, sendo a padroeira da nossa pátria, envolver todos os nossos dirigentes, os políticos, que eles possam governar para um Brasil mais justo, que possam eliminar a corrupção da nossa pátria, que possamos
que Ele possa nos ajudar a preservar a nossa fauna, a nossa flora, que é tudo o que de mais rico temos nesse país. Que possamos vibrar muito amor e muito carinho por todos aqueles irmãos que se encontram doentes, do corpo e da alma, encarnados e desencarnados. Nesse momento, que eles possam receber a visita do médico Jesus e de todas as correntes médicas do plano espiritual, e que eles possam derramar sobre cada um as bênçãos da cura, e os que não puderem ser curados, que tenham as suas dores e sofrimentos amenizados. Vamos vibrar muito por todos os irmãos desempregados, para que eles consigam um trabalho honesto. Vamos vibrar muito por todos os irmãos que se encontram perdidos nos vícios, em todo tipo de vício, bebida, álcool, na maledicência, na inveja, em todo tipo de vício. Que nesse momento cada um deles possa ser tocado pelas mãos poderosas do Mestre Jesus, fazendo brotar em seus corações o arrependimento verdadeiro e o sentimento de perdão, perdão a si, perdão aos que eles feriram, que eles possam se levantar, aceitar ajuda externa e sair desta vida infeliz que eles estão perdidos nesse momento. Vamos vibrar muito por todos os idosos, por todas as crianças, por todos os animais e por todos os moradores de rua, para que nunca lhes falte o pão e o abrigo, para que o Senhor coloque no caminho deles pessoas boas, que os ampare, os proteja, os ajude. Vamos vibrar muito por todos aqueles irmãos que se encontram nas cadeias, nos presídios, perdidos na criminalidade, nas ruas, para que eles possam entender a verdade do Senhor, os ensinamentos, que eles possam aproveitar a oportunidade de se arrependerem verdadeira, sinceramente, e assim terem uma nova oportunidade. Vamos vibrar muito por todos aqueles irmãos que neste momento estão perdidos nas trevas do ódio, do sentimento de vingança, para que nossa Mãe Santíssima coloque a sua mão poderosa em cada coração, trazendo a eles o alívio, o perdão, o sentimento de revolta seja dissipado. Vamos vibrar muito por todos os irmãos nos vales do suicida, na crosta, nos umbrais, nos vales abissais, onde há muita dor, muito sofrimento. Que as nossas vibrações cheguem até esses irmãos como um bálsamo, curando as suas feridas, ajudando a recuperar as suas personalidades, que eles possam pedir a vossa clemência, Senhor, e arrependidos de todos os seus atos, serem socorridos. Vamos vibrar também por todos os nossos familiares, parentes, amigos e desafetos, encarnados e desencarnados, que todos eles possam ser amparados em todas as suas necessidades e que os nossos desafetos nos perdoem por todo o mal que lhes fizemos. Vamos vibrar muito pelos nossos lares, clamando a presença de Jesus, de nossa Mãe Santíssima e Deus nosso Pai Todo-Poderoso, para que entrem em nossos lares, sentem-se à nossa mesa e ali permaneçam, derramando sobre cada um de nós a saúde, a paz, o amor, a prosperidade, a união, o perdão, a paciência e a fé. E, finalmente, Senhor, pedimos permissão para vibrar por nós, que nesse momento só temos a Ti agradecer por tudo que somos e por tudo que temos. Senhor, meu Deus, obrigada por essa oportunidade em que estivemos aqui reunidos em Teu nome, com a graça de todos nós, desejando tudo de bom para todos. Que seja feita sempre a vossa vontade e que possamos estar todos unidos, sempre, Senhor, em vosso nome. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom, linda oração, Vera. Muito obrigado. Gente, as vibrações dos grupos a gente está fazendo aqui e a gente vai complementar
com essas vibrações, né? Pelos casos de Alzheimer, câncer, os casos de ortopedia, Covid, depressão, emocionais, saúde, diabetes, suicídios e desencarnados, né? Todas essas vibrações estamos fazendo aqui em nome do Mestre Jesus, desejando que as correntes médicas, Dr. Bezerra, Dr. Alberto Seabra, Corrente Azul, possam ajudar a todos esses irmãos com muito carinho, com muita força, né? E vamos aproveitar também, antes de encerrar, pedir às correntes médicas, Dr. Bezerra, Dr. Alberto Seabra, Corrente Azul, que fluidifiquem todas as águas que estão sobre as nossas mesas, para que a gente possa ter as águas fluidificadas, tanto para nós, quanto para parentes e amigos, para quem a gente deixou as águas para serem fluidificadas. Deus abençoe a todos nós, uma ótima semana para todos. Obrigado, Vera, pela ajuda, pelas bênçãos de Jesus sobre cada um de nós. E até terça e quarta-feira, se Deus quiser. Um beijo para todos, amigos. Ótima semana. Obrigada.